Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez te convido a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo tudo isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que nós vamos proclamar encontra-se em São Marcos. Na terceira semana do tempo comum, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, à tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-se consigo na barca, assim como ele estava. Outros embarcações o seguiram. Nisto surgiu uma grande tormenta, uma grande tempestade, lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cale-te. E cessou o vento, e em seguida a barca parou de balançar. E disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este a quem até o vento e o mar o obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, interessante, a palavra de Deus é um convite. Jesus é um grande provocador, né? E hoje ele faz um convite para mim, para você. Ele convida: vamos para o outro lado da margem. Ou seja, é um convite que nos impulsiona a sairmos da nossa ou zona de conforto, ou da nossa mesmice, ou das nossas verdades que muitas vezes nós nos prendemos a determinada posição na vida ou atitude na vida, e ela é única, é verdadeira, enfim. E Jesus hoje nos convida a sair daquele ponto e partirmos para outro ponto. Ou seja, é um convite a uma mudança de vida, é um convite a uma outra postura. Entra na barca Jesus, e é interessante que quando ele entra na barca e segue o rumo do barco, começa a vir uma tempestade forte que balança o barco, joga o barco para cima e para baixo, para um lado, para o outro. Bom, você já pode imaginar, né? Mas o importante aqui entender, primeiro que essa barca, a primeira leitura assim que nós fazemos desse evangelho é que essa barca é a igreja que tantos ventos contrários, tantos mares revoltos, tanto ataques para cima e para baixo, quantas críticas
de um lado, de outro, quantas pessoas desistindo da sua fé na igreja por conta da decepção com um ou com o outro, com esse sacerdote, com esse bispo, com esse leigo, com essa leiga, enfim. A barca estava estremecendo e muitas vezes acontece isso nas nossas vidas. A barca estremece. Também uma outra leitura possamos dizer que essa barca é a sua família. Tempestade, o balanço do mar, a agitação do mar. A sua família também tem os seus desafios, seus problemas, as suas contrariedades, os seus desafios, repito. Também pode ser feito essa chave de leitura, dizendo que essa barca é a sua casa. E aí o texto nos mostra que Jesus estava na polpa da barca, ou seja, lá na frente, bem na frente, dormindo num travesseiro. Interessante, né? Um travesseiro. Quem vai pescar não leva nada disso, travesseiro. Pescador não leva travesseiro. E apareceu um travesseiro ali. Simboliza a confiança de Jesus no Pai. Jesus confia na direção que o Pai lhe está dando. Jesus confia inteiramente no Pai. E aí eles começam a ficarem nervosos. E aí faz uma pergunta interessante para Jesus. E de repente, uma pergunta que vira e mexe. Pode ser que já perguntamos, ou vamos perguntar um dia, não sei. Senhor, não te importas de nos ver perecer? Não te importas? E é interessante essa pergunta, mas essa pergunta, ela vai estar relacionada com o último versículo. Está muito relacionado com o último versículo. Esse aqui é o versículo que diz, que é o versículo 38 aqui. 38. E o versículo que faz a ligação, para a gente entender melhor, esse não te importas que pereçamos, não está vendo que estamos sofrendo, está muito ligado no versículo 41, o último versículo, aqui, que nós estamos entre o versículo 35 ao versículo 41. E no versículo 41, diz assim: eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então, qual é a ligação? Eles ainda não conheciam Jesus, eles ainda não tinham um autoconhecimento do valor de Jesus. Claro que eles saíram agora há pouco tempo da pesca milagrosa, muitas pessoas foram curadas por Jesus, eles viram tudo isso, mas o mar e o vento, ou seja, a natureza, até os elementos naturais, obedece quem é este homem. Então, essa pergunta, não te importas, e essa resposta, essa dúvida, quem é ele? Quem é este homem que até o vento e o mar obedece? Está entrelaçada. Por isso, esse quem é, ou não te importas, está ligado a uma falta de intimidade, de conhecimento. Sabemos quem és tu, sabemos que tu tudo podes, então nós confiamos em ti e pronto. Está muito ligado. Então se faz muito importante aqui entendermos o quanto nós precisamos passar para o outro lado da margem, ou seja, quebrar muito de nossas verdades, uma vez que essas verdades
possam estar nos impedindo de sermos melhores, de sermos bons, de estarmos à disposição de Deus, de estarmos com os ouvidos atentos, abertos a Deus, de estarmos disponíveis a Deus. Então, esse passar para outra margem é um convite de uma abertura para uma confiança. Vem comigo que eu vou te mostrar o que fazer. E aí, mais uma vez, dentro da tua casa, dentro da sua comunidade, dentro da sua paróquia, enfim, dentro desse grupo, dessa roda de conversa tão deliciosa, tão importante, dessa partilha maravilhosa, tão importante para nosso relacionamento interpessoal, ou seja, com as pessoas em geral. Se faz importante esse permitir atender esse convite. Interessante que eles entraram na barca e foram para outra margem, pronto. Mas eles não sabiam que passariam por dificuldade até chegar a outra margem. Até chegar a outra margem. Quem é fundador de comunidade, quem é fundador de novas comunidades, enfim, fundador desse movimento aí, bonito que Deus está suscitando, já experimenta que na barca vai estremecer, vai tremer. As pessoas que estão dentro da barca vão abandonar a barca, não vão confiar na moção que Deus deu a esse fundador, a essa fundadora. Não vão confiar, vão sair, enfim, um dia até volta, quem sabe. Porém, a barca será agitada, a barca será provocada. Isso tenha certeza. O Instituto Rainha do Clero, assim que Deus nos dê a graça da casa de missão, será agitada. Isso não tenhamos dúvida. Temos até medo, mas não tenhamos dúvida. A sua família já está sendo agitada ou será agitada diante de uma situação que ainda não foi resolvida, porque situações que dependem de um filho, depende de uma filha, depende de um esposo, depende de uma esposa, enfim, depende de outras pessoas, depende da abertura, da misericórdia do coração do outro. Nem sempre é fácil resolver um problema quando o outro não entende que ele precisa resolver na caridade, se sacrificar por amor. Então hoje Jesus faz esse forte convite e que nós tenhamos a coragem de acolher esse convite do Senhor, abraçar esse convite e passarmos para outra margem. Não insista em ficar nessa posição que você se encontra, que vê que está atrapalhando a sua vida fraterna e vê que está atrapalhando a sua vida familiar, a sua vida paroquial. Então, aceite esse convite. Passe para outra margem. Que nossa patrona Santa Faustina nos inspire com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a ter a nossa casa de missão para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo da Virgem Maria, nos sustente na fidelidade como exemplo de amor a Jesus. Nos dê a graça de servirmos a Jesus fielmente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.